Olá, tudo bem? Como estão as coisas por aí? Eu sou o Juliano, escritor e criador desse canal que anteriormente, algumas semanas atrás, ainda se chamava Bingo Conteúdos Literários. Bom, tivemos mudanças de cenário, vamos ter mudanças de editorias também, e eu expliquei num dos últimos vídeos que eu publiquei aqui. O canal ficou um pouquinho parado, mas agora a ideia é retomar com a força total, com todas essas mudanças que eu vou falar agora. Bom, o primeiro passo foi mudar o nome do canal, de Bingo Conteúdos Literários para escritor Juliano Loureiro, porque vai mais de frente com a minha proposta, que é falar de uma forma mais opinativa sobre diversos temas e acontecimentos do mundo literário. Então a ideia é que eu venha aqui no começo da semana. Esse primeiro vídeo está saindo na quinta-feira, mas a ideia é que esse vídeo maior, completo, falando sobre todos os assuntos, ele sai na segunda-feira. E ao longo da semana eu vou fazendo os recortes desse material único, exclusivo, que sairá na segunda-feira. Então, como um teste, como um piloto, como começo, vamos quinta-feira publicar esse primeiro vídeo e recorrentemente, ainda não sei exatamente a frequência, se é diariamente ou a cada 2 dias, publicar esses recortes. Então, acho que a forma mais prática e interessante de explicar como vai ser esse novo formato é, de fato, fazendo esse novo formato. Então, a ideia é que eu selecione alguns temas para falar. E quais são os temas que eu levantei para conversar aqui com você hoje? Bom, primeiro tá aqui do meu lado fazer o unboxing de alguns... Não, na verdade não é unboxing, né? Porque não tá na caixa. Mas vamos falar sobre alguns livros que eu comprei e o porquê. Vamos falar também sobre Kindle, né? Uma recomendação de qual que é o melhor Kindle para iniciantes, que é uma pergunta que me fazem bastante. Então já temos aí 2 temas. O terceiro, eu quero falar sobre ChatGPT, né? Estreou em novembro, tá muito em alta ainda, tem muitas discussões sobre isso. E falar sobre um tema talvez o mais polêmico do vídeo de hoje, que é pagar para ser premiado. E isso eu falo que eu tive uma experiência pessoal própria em relação a isso. Nas últimas semanas eu quero discutir sobre com você. Então, as apresentações foram feitas, enfim, eu prometo que nos próximos vídeos a gente não vai ter essa introdução tão grande, vai direto para os temas, tá bom? Então vamos lá. O primeiro ponto que eu quero conversar hoje é sobre Kindle, tá? Que tá mais fácil até de pegar aqui. Eu tenho aqui em mãos o Kindle 11ª geração, o Kindle base na versão azul. Tem vários vídeos aqui no canal falando sobre ele, inclusive aqui tá Gabriel Garcia Marques, né, 100 anos de solidão, o que deu muito comentário também da capinha que eu utilizo do silicone, enfim, tem vídeo aqui sobre isso. E eu trouxe esse Kindle aqui de novo para exemplificar, para a gente falar, discutir aqui qual que é o melhor Kindle para iniciantes, qual que é o melhor primeiro Kindle para você que quer entrar na literatura digital. Esse tema ele é relevante porque quando se cogita comprar um Kindle, você está ali fazendo um investimento de pelo menos 350, 400 reais. E se a gente pegar o preço médio de um livro, não está tão mais barato, enfim, mas vamos simplificar a conta aqui de 30, 35 reais cada livro, então você compra 10 livros pelo preço de um Kindle. É claro que Kindle você tem a assinatura do Unlimited, você tem como pegar alguns materiais que você já tem que colocar lá, mas a primeira conta que você faz é no momento da compra ali, né? Seja parcelado à vista. Então, muitas pessoas têm um pé atrás antes de comprar um Kindle por conta do investimento financeiro que é feito. E logo de cara, eu já recomendo para quem nunca teve um Kindle, compre o mais barato. A não ser que, se você quer migrar dos seus quadrinhos, dos seus mangás para o Kindle, sua leitura, aí eu recomendo o Paperwhite, porque ele tem uma tela maior, basicamente por conta do tamanho da tela, e aí fica mais nítido de você enxergar todas as ações, as imagens e os balões textuais também, porque eles perdem muita qualidade se for um Kindle menor e até da 10ª geração para trás. Bom, então a gente está falando aí de um Kindle de entrada. Então a gente tem o Kindle de 11ª geração, que é esse aqui, ele tem na cor azul e na cor preta, está na casa de seus 400 reais. E a melhor recomendação, porque se você não gostar, se você achar que não adaptou, enfim, sei lá, prefere o livro físico mesmo assim, ou até mesmo para você fazer um contraponto entre ler no físico e ler no digital,
eu acredito que o Kindle de entrada vai atender bem às suas necessidades, tá? E se você já está quase certo que você vai gostar, já teve experiência, pegou com alguém emprestado, alguma coisa assim, já pode partir para o Kindle intermediário, que é o Paperwhite, só que ao mesmo tempo que ele é intermediário, ele tem basicamente as principais funções é igual do Kindle Oasis, mas uma diferença muito grande. Para você ter uma ideia, você compra um Paperwhite e um Kindle de entrada, esses dois é o preço do Kindle Oasis, né? Não que isso faça sentido, né? Mas é só para um comparativo de preço. O Paperwhite tem tela maior, é a prova d'água, e uma característica que talvez as pessoas não falem, né? Mas talvez porque não tem uma relevância, porque é algo que já está estabelecido, mas é quanto à qualidade dos Kindles, né? Enquanto todo ano se fala em trocar de celular, né, de mudança de desempenho, ou então algum outro eletrônico assim, no caso do Kindle meio que você não precisa, porque é um aparelho que vai durar muitos anos aí. Não é um aparelho que você está usando diariamente não, é recorrentemente igual um celular, você não coloca no bolso, não tem o risco geralmente de cair no chão. Então, é um aparelho que vai ficar na cabeceira da cama, vai ficar dentro da sua mochila ali na boa parte do tempo. Então, mesmo um Kindle de entrada, eu recomendo, porque não quer dizer que ele é ruim ou muito pior em termos de construção. A construção do Kindle é muito boa. Tem uma diferença muito clara, muito nítida no acabamento, que o Kindle de 11ª geração, que é o de entrada, ele é todo de plástico. E o Paperwhite, a carcaça dele é emborrachada, até por conta da proteção contra respingos e poeira também. Então tem essa diferença, são materiais mais nobres, mas mesmo assim o Kindle de entrada ele é recomendado para quem quer entrar no mundo dos Kindles, tá? Então a gente fechou o primeiro tema da nossa conversa de hoje. Vamos partir para o segundo, que é sobre os livros. Bom, eu tenho aqui numa ordem aleatória que está aqui do lado da mesinha. Então, eu vou pegar os livros, vou fazer mais ou menos nessa ordem. O primeiro que tem aqui é o meu próprio livro, Frases Minhas sobre um Coração em Festa. Esse livro foi o último que eu publiquei em dezembro de 2022. E ele é um livro que foi 100% produzido por mim mesmo. Não só, naturalmente, a escrita do livro, mas a diagramação, a revisão, a capa, a publicação. Eu fiz todas as etapas, porque como eu trabalho com isso, eu estava sentindo a necessidade de passar por essa experiência completa de publicação. Então, esse que é o principal ponto. Então, eu vou criar um livro no formato pocket, né, formato impresso, né, no tamanho pocket. Como que eu faço a capa, diagramação, sangria, lombada, toda a parte de ajuste do texto interno. Então, até por não ser um texto narrativo, é um texto em prosa, e tem todo esse ajuste, tá vendo? Para ficar na mesma linha de uma página para outra, como que faz isso? Então, eu tive que reaprender a usar o Microsoft Word para deixar ele diagramadinho, certinho, e depois aprender a fazer no formato EPUB, que é uma formatação completamente diferente. E aí vem um ponto de publicação no Clube de Autores, eu coloco aqui, né? Eu coloco o selo do clube, apesar que a plataforma é white label, você não precisa colocar, mas eu coloco porque eles são parceiros, né? Trabalho com eles há um tempo, então para mim faz total sentido. Também tem outro ponto que eu fiz, que é tirar o ISBN, né? Você vai pelo próprio clube, você consegue fazer isso, ou você vai direto pela Câmara Brasileira do Livro, né? Você tem um cadastro lá, você tira o ISBN, que é o número, você tira o código de barras também. Outro ponto também que eu quis colocar no livro, que alguns autores dispensam, mas eu achei interessante fazer, que é a ficha catalográfica. Então tá aqui, ó, essas informações para literalmente catalogar seu livro em bibliotecas, enfim, alguns registros. E tá aqui, tá um livrinho, então eu comprei de novo. Por que eu comprei no meu livro de novo, né? Você deve estar se imaginando, você não tem várias cópias do seu livro aí não, quando você mandou rodar? Então, porque o Clube de Autores é uma plataforma de autopublicação. Então, com o livro pronto, né, eu estava com o meu miolo pronto, diagramado e tudo, com a capa resolvida, entrei na plataforma, né, obviamente já tem um cadastro lá, e em 10 minutos o meu livro já estava publicado para venda, que é basicamente subir as informações que você tem, ajustar a capa ali no criador de capas dele, mas é super tranquilo.
E a partir do momento que ele está com a venda, eu consigo comprá-lo do próprio site do Clube de Autores. Naturalmente, eu não vou pagar o valor que eu destinei de royalties para mim mesmo, então eu pago mais barato, eu tiro o royalty, compro o livro e eu compro sob demanda. Então, eu tinha um livro aqui, eu presenteei uma pessoa com esse meu livro, eu comprei outro, só para eu ter aqui. Então, recorrentemente eu vou comprar. E quem quiser comprar o meu livro, tá? Vou colocar o link aqui na descrição, direto do site do Clube de Autores para você comprar. Ele também está no formato Kindle, tá bom? Para você comprar. Então, esse é o primeiro livro. Propagandeei, né? Lógico, é meu livro. O segundo que eu comprei, que eu quero até fazer a coleção aqui em casa, que é do Paulo Freire, né? Que é o patrono da educação brasileira. O nome dele esteve muito em voga recentemente por conta dos ataques que ele recebeu da ala bolsonarista, né, dos extremos direitas, da extrema direita, atacando o método, enfim. Mas se você estudar um pouquinho, né, sobre Paulo Freire, sobre o método rápido de ensino dele, como que ele ajudou a revolucionar a educação no Brasil, principalmente para aqueles que não tinham acesso à educação, isso que incomoda a direita, né, os detentores do poder, porque quanto mais educação e acesso à literatura, leitura e educação você dá para pessoas pobres, teoricamente vai diminuindo o poder, né, desses coronéis, né? Então, enfim, na verdade eu comprei errado, né? Eu não queria comprar esse aqui, Educação como Prática da Liberdade, apesar que esse é um dos livros famosos, mas eu estava querendo comprar outro, mas tudo bem, como eu falei, eu quero fazer meio que uma mini coleção, né? Não de todos, mas os principais livros do Paulo Freire, tá dentro da coleção, então esse é o primeiro, tá? O outro livro, ele é curioso, porque quando se fala em ficção científica, nem falam tanto em Quality Land, né? É um livro com uma capa curiosa, né? Eu não sei, ela me soa estranha, não é uma das capas mais bonitas, mas também não é das mais feias, mas me chamou bastante atenção, que até fala que em breve uma série na HBO. Mas lá no Blog Bingo tem uma das listas recentes de indicação de livros, sugeriram Quality Land. Então, eu até com o nosso redator, com o Maurício, a gente estava discutindo e ele falou assim, nossa, achei interessante esse livro, acho que vou até comprar para mim. Aí eu também me interessei e ele estava em promoção, devia estar uns R$ 20, alguma coisa assim. Então tá aqui, Quality Land. Ele não está na minha rota de leitura, mas pô, tá na mão, pelo preço eu achei interessante. Agora um outro que é curioso que eu comprei Os Últimos Jovens da Terra, A Marcha dos Zumbis. Isso aqui é uma série de livros, né? De bastante sucesso, por sinal, tem adaptação na Netflix. Só que eu peguei aqui não por conta desse contexto geral, mas eu peguei por conta da pegada zumbi, né? Eu estou no processo de estudo, de aprofundamento dessa temática pós-apocalíptica, principalmente com zumbis, porque o meu próximo livro, que vai ser lançado no final do ano, ele vai ter essa temática. Então, eu tenho que navegar, eu tenho que beber da fonte. E aqui é uma literatura bem infantil, assim, né? Juvenil, uma literatura juvenil. Mas eu acho que é interessante para entender construção, entender diálogo, como que você conduz a narrativa, desenvolvimento de personagem, mesmo com uma literatura que não é... De fato, eu não sou o foco. E meu livro não vai ser o foco, né? Deixa eu mostrar aqui com mais detalhes. Mas eu acho que é importante para um conjunto de aprendizado, de estudo que o escritor deve ter. Eu acredito muito nisso, tá? Porque a melhor forma de você estudar, você escritor, é você ler bastante, né? Não só conteúdos de escrita criativa e tal. Tô puxando aqui com o meu pé o lixinho para jogar os plásticos. Mas estudar também os livros clássicos e importantes daquilo que você está estudando. Eu vou colocar aqui, né, até para compor um pouco o cenário. Nem sei se vai aparecer na edição final. E por fim, na verdade esse aqui é um mangá, mas é uma literatura. Eu tô começando a ler mais quadrinhos e mangás. Eu até mostrei aqui no último vídeo a biografia de Miyamoto Musashi, um trabalho incrível da Pipoca Nankin. E agora eu tenho aqui Battle Royale. A gente tem um romance, Battle Royale, que influenciou bastante, por exemplo, tem aquela briga, né? Quem veio primeiro, né? Jogos Vorazes ou Battle Royale, teve uma cópia, não teve, mas foi o início ali desse gênero de aventura com sobrevivência, né? Você coloca um monte de jovens dentro de uma arena, eles têm que se, né, degladiar lá e só um sobrevive.
Eu não sei de fato, aqui tá Battle Royale Angels Border, eu não sei qual que é a relação exata com o romance, se isso aqui é uma continuação, se é um, sei lá, um prólogo, não sei o que que é, mas me chamou a atenção, de novo, pelo preço, estava muito atraente, estava menos de R$ 20, e, e falei, pô, vou colocar na minha prateleira, porque é a temática que eu gosto. Então, esses foram os últimos livros que eu comprei. Agora vamos para o terceiro assunto aqui do nosso vídeo, da nossa conversa. Vamos falar sobre Chat GPT, tá? Foi lançado em 2022, novembro, parece ter muito tempo, né? Fala-se tanto sobre esse tema e rendeu diversas polêmicas. Eu, inclusive, passei por umas 2 semanas bastante preocupado, assim, porque eu comecei a usar a plataforma, eu comecei a entender, não explorei a fundo, mas eu comecei a utilizar para ter mais conhecimento, até para ler uma notícia, para entender se eu deveria de fato ficar preocupado ou não. E eu quero externalizar aqui a minha opinião sobre isso, mas não só sobre o ChatGPT, mas sobre a construção, sobre as inteligências artificiais de uma forma geral e como isso pode impactar nós artistas, né? Eu acho que eu não quero entrar tanto, né, quando se fala em criação de imagem, porque tem há mais tempo inteligência artificial disso. A gente teve o aplicativo Lensa, que foi um estouro ali no final de 2022 também. Eu até utilizei como foto de perfil, enfim. Então a gente já tem isso muito claro, né? A gente tem uma questão da desvalorização do artista e fica tudo muito acessível e barato, né? Então se você quer... Eu até mesmo fiz, eu acho que tudo vale como teste, você tem que tirar suas conclusões, né? Essa capa aqui, ela é gerada via inteligência artificial. Então eu optei por não pagar um profissional porque eu queria fazer a capa de qualquer jeito das minhas próprias mãos. Mas todos os meus outros livros, o próximo, vão ter artistas trabalhando em cima, né? Isso aqui é como um experimento, né? Então, utilizei para ver como que, nesse caso foi o Midjourney, né? Como que é o trabalho, como que gera a imagem, que tipo de informação que tem que mandar para conhecimento. E gerei um livro disso, mas até simular as capas dos meus outros livros via inteligência artificial, mas não passou disso porque aí entra um trabalho de consciência, né? De como que você pode utilizar e como você deve utilizar as inteligências artificiais em benefício seu, mas ao mesmo tempo, não sei se é uma questão de ética talvez, mas é como que a gente pode lidar, né? Valorizando os artistas, principalmente os nacionais, de produção local e também aproveitar os benefícios que uma inteligência artificial pode trazer para a gente. Mas agora, mais direto ao ponto, a questão do chat GPT, eu sou um produtor de conteúdo. Tudo que eu conquistei na literatura foi porque eu comecei lá em 2019 o blog Bingo, que seguramente, pelo menos em questão de acessos, visitas e usuários, é um dos maiores blogs de escrita criativa do Brasil. Então a gente tem centenas de milhares de acessos mensais que nos chancelam a isso, né? E eu estou falando de produção textual, texto. Então quando vem uma ferramenta que ela se propõe a escrever textos que não são robóticos, vamos colocar assim, utilizando toda a base de dados ali que a internet tem disponível, textos coesos, me preocupa, porque enquanto eu levo 1h30, 2 horas escrevendo um texto, o ChatGPT me entrega isso em 5 minutos. Então, passa a ser, teoricamente, o trabalho de o produtor textual descartável, porque qualquer pessoa pode escrever um texto. E eu, nesses meus estudos, que eu cansei de ver de pessoas ganhem até R$ 1.000 por dia usando o ChatGPT e o Canva, por exemplo. Então, esses sensacionalismos, assim, assustam inicialmente, mas é aquela coisa, né? Eu utilizei bastante, vi vários memes também do ChatGPT, ele ainda não está pronto para substituir integralmente, na verdade, substituir em partes uma pessoa, porque ele erra muito em algumas informações, dá informações equivocadas, ele é bastante repetitivo, então eu fiz testes de colocar uma sentença do tipo assim, chat, escreva para mim um texto sobre, sei lá, Revolução Francesa, colocava alguns parâmetros e um texto de 1.500 palavras. Ele escrevia 1.500 palavras, mas extremamente prolixo e informações que muitas vezes eram meio que conflitantes entre um parágrafo e outro. Então não entregou um texto muito bom. Eu escrevi no blog Bingo, se procurar lá,
com o ChatGPT, você vai ver. Eu perguntei não, né? Eu escrevi um texto sobre o ChatGPT, sobre inteligência artificial, e eu meio que fiz uma mini entrevista com o próprio ChatGPT. Perguntei o que ele é, para que ele serve, e uma pergunta interessante é se o chat ele substitui o ser humano. Obviamente ele está programado para falar que não, para nos deixar tranquilos, mas outro ponto eu falei quanto a plágio, né? E ele falou que é muito importante conferir as informações que ele mesmo dá. E ao mesmo tempo ele se coloca numa posição de auxílio ao escritor, alguma coisa assim. Então, é uma ferramenta que ela pode ser interessante quando você usa para tirar alguma dúvida ou para um complemento de informação, para você entender um pouco mais sobre determinado assunto, mas não para pegar o texto que você vai copiar e colar na sua produção autoral. Isso aí não é nem um pouco recomendado, porque você não tem nem garantia contra plágio. Esse é um ponto. Então você tem que passar por ferramentas de verificação de plágio e tudo mais. Imagina se você tem um cliente, alguma coisa assim, que vai e pega. É um risco muito grande. Então, o chat ele não substitui, pelo menos ainda. Então, é aquela coisa, deixa tranquilo até então, mas é um alerta para quem trabalha com isso. E como a internet sempre se renova, a gente sempre tem que se renovar, sempre tem que estudar cada vez mais para ficar cada vez mais inteirado também sobre tudo que está acontecendo. Então, um avanço da tecnologia, não tem como, não quero que isso aconteça, não sei o quê. Não, está aí, vai acontecer, não tem como fugir. É uma realidade, algo que existe. Agora, a gente tem que saber lidar e trabalhar da melhor forma possível, tá? Bom, o ChatGPT está aí. Agora, um outro ponto, para a gente finalizar, o último ponto da conversa de hoje. Então, a gente falou sobre Kindle, a gente falou sobre os livros e ChatGPT. E como é o primeiro, eu posso cometer algumas gafes aqui, tá, gente? Mas eu acho que eu só falei sobre esses pontos e do fato de ser pago. Para ganhar uma premiação tem que ser pago, né? Então, aqui, ó, pagar para ser premiado. Então, cara, é isso. São essas pautas, né? Eu anotei várias pautas, mas como eu demorei a gravar esse vídeo, acaba que algumas pautas caíram, né? Então, vamos falar assim, pagar para ser premiado. Bom, não é novidade para ninguém, né? Que um dos objetivos da maioria dos escritores, e meu também, é ser premiado, porque a gente quer ter o reconhecimento de pessoas externas de que o nosso trabalho é bom. Isso, a prova social, isso tá em tudo quanto é lugar, né? Enfim, isso existe, né? Não é só sobre livros, sobre qualquer coisa. Quando vamos comprar algum produto ou contratar algum serviço, a gente busca referências de outras pessoas para saber se é bom, se não é. E quanto mais falam bem, mais, né, você se sente confiante em ir atrás desse produto ou serviço. Enfim, e a premiação literária existe para fomentar ainda mais essa sensação de que eu sou bom, né, de que o trabalho ele é legal, que o livro deve ser lido. E temos alguns grandes prêmios literários, como o Prêmio Oceanos, o Jabuti, o Sesc de Literatura, tem diversos aí, não vou conseguir falar todos, mas talvez os mais falados são esses, talvez. E algumas premiações menores. Não é o foco aqui desse assunto, mas já entrando em polêmica, tem vários prêmios que eu vou me inscrever, inscrição gratuita, tem inscrição paga, eu não vejo problema pagar por uma inscrição, até porque você tem pessoas trabalhando por trás da premiação, até para emitir um certificado, um troféuzinho, alguma coisa assim, enfim. Tem uma premiação, só que tem algumas premiações que é voto popular. Eu já não gosto muito porque acaba que você não gratifica ali, né? Você não congratula o melhor livro, a melhor obra, e sim o autor mais engajado. Então já é um ponto. Então quando você tem ali autor revelação, o melhor livro, o melhor autor de não sei o que e tal, na verdade não é o melhor autor, não tem uma comissão avaliadora. Você pode fazer qualquer crítica, assim, a comissões avaliadoras de avaliação, mas é voto popular, então é o tipo de premiação, quando eu vejo que é voto popular, eu já descarto, eu já não gosto. Tem quem gosta, tem quem não gosta, mas para mim não faz muito sentido você premiar um livro que ele é melhor do que outro, porque teve mais votos que não é de uma comissão avaliadora, de especialistas, né? Então, é uma opinião minha, né? Se você discorda, comenta aqui embaixo. Agora, me vê uma situação
que eu fiquei bastante chateado, assim. Eu fiquei empolgado no começo, mas fiquei chateado. Eu recebi uma DM, né, uma mensagem no Instagram, no meu Instagram pessoal, de, de uma editora. Ela não é daqui de Belo Horizonte, também não vou dar detalhes assim e tal. Mas essa editora falou assim, Juliano, a gente vai ter uma premiação tal e o seu perfil foi selecionado, o seu perfil foi... eu vou até ler a mensagem aqui, não vou ler a mensagem toda, tá? Mas eu vou ler parte dela, porque tem uma frase que me chamou muita atenção e, e que me deixou empolgado. A frase foi o seguinte, ó. Seu nome foi indicado para receber o prêmio, uma premiação literária. Quando eu recebi isso, e como eu faço vários trabalhos literários, né, tenho vários projetos, então alguém descobriu, não sei se era o Bingo, ou Pode Ler e Escrever, ou o Continho, ou os meus livros, enfim. Eu fiquei empolgado, falei assim, ó, obrigado. Aí eu passei meu telefone, passei meu e-mail para mais detalhes. E aí quando me chamaram no WhatsApp, eu, eu falei assim, tá, eu quero mais detalhes, mais informações. Aí me mandaram falar que tinha um valor, né? Porque o evento ia ocorrer num hotel, alguma coisa assim e tal. Um valor para pagar. Não era um valor alto, era um valor ok. Era um valor assim que é o mesmo preço de uma inscrição pro Prêmio Jabuti, que é caro. Mas, pô, é um evento, né? Eu vou participar de um evento grande e tal. Falei, beleza, interessante. E eu falei assim, olha, eu não sou, né, aí do estado do Rio de Janeiro, eu tenho que me deslocar e tudo mais, mas eu fui indicado, eu queria entender como que funcionava e tal. E no final das contas eu ia ter que pagar a logística, ia ter que pagar o hotel, que era tipo R$ 1.000 o fim de semana. Não sei se é caro ou barato, porque eu não conheço o lugar. E, e eu falei assim, eu comecei a fazer algumas perguntas do tipo, como que vocês chegaram até o meu perfil, por que que eu fui indicado, qual que é a categoria, se tem categoria e tudo mais. E não tive respostas muito interessantes nesse sentido. E no final eu falei assim, ó, e me deram a opção, né, de, Juliana, se você não puder vir, não tem problema, a gente manda pelos correios a premiação. Aí eu falei assim, ó, infelizmente não vou poder ir pela logística, mas ficarei feliz de receber essa premiação em casa e tudo mais. Acabou que a conversa morreu por aí. Quando eu falei que não ia estar presente, não me responderam mais. E eu fiquei meio assim, falei assim, cara, será que selecionaram centenas, dezenas de perfis literários, mandaram a mesma mensagem e a pessoa que cai nesse conto do tipo, nossa, fui reconhecido, tal, que não sei o quê, fui premiado e paga qualquer valor e entra na onda só para parecer que é premiado? Eu poderia muito bem pagar, investir e sair mostrando para todo mundo que eu sou um autor premiado. Mas isso vai muito além disso, porque eu estaria enganando a mim mesmo, né? Eu falo assim, a impressão que me deu, pode não ser isso, mas foi o que chegou para mim, né? Da forma que chegou para mim. A conversa não evoluiu, mas me deu a sensação que, tipo, eu fui indicado, mas eu só serei premiado se eu pagar. Basicamente isso. Então, cara, aí eu comecei a refletir, falou, pô, mas o valor que falaram não é tão simbólico assim, né? É um valor alto. Me dá a impressão que é tipo para fazer dinheiro, né? Eu não acho que é um problema uma editora, uma iniciativa ter lucro, fazer grana, não é isso, mas eu usar desse aspecto, desse desejo dos autores, de que eles querem ser premiados, para jogar para eles, ó, você foi premiado, olha aqui, vem cá, me paga X reais que eu te dou o prêmio. Isso não me agradou. Isso não me agradou porque até eu não me inscrevi em nada, né? Eu não participei de nenhum processo seletivo, nem nada. Então, é uma prática que existe, eu sei que existe em vários âmbitos, assim, com cada iniciativa com a sua particularidade, mas sendo bem sincero, é algo que não me convém, assim, algo que não acho tão legal assim. Eu queria mais detalhes, não tive resposta e morreu por aí. Enfim, isso tem algumas semanas já. Se eu tiver algum retorno, até aviso por aqui. Mas, de novo, quero escutar de você aqui no comentário o que você acha dessas premiações literárias que basicamente você tem que pagar para ser premiado. Você acha que é válido? Você acha que é justo? Você acha que é uma boa jogada de marketing? Eu acho que pode até ser uma boa jogada de marketing, mas não, o santo não bateu ali com esse projeto, talvez. Enfim, comenta aqui. Bom,
Essa primeira edição, eu tinha até pensado num nome para esse quadro, mas eu acho um nome meio ruim. Mas eu vou falar aqui de qualquer jeito. Bom, não coloquei, mas sei lá, vamos pensar alguma coisa de giro da semana, giro do Juliano, alguma coisa assim, que de repente a gente chega num nome para esse quadro. E é isso. Bom, espero que você tenha gostado dessa primeira edição. Comente aqui embaixo. E é isso. Valeu, tamo junto.